A maioria acredita que o magnetismo sexual está na beleza, no corpo, no perfume ou nas palavras bem escolhidas, mas estão completamente iludidos. O verdadeiro magnetismo não é uma questão de aparência, e sim de energia psíquica. Carl Jung já dizia: aquilo que você reprime controla você. Aquilo que você integra emana de você. E é essa emanação sutil que define o seu poder de atração. O que faz alguém irresistível não é o que ele mostra, mas o que ele contém. O corpo pode ser bonito, mas se a energia que o sustenta for insegura, ela repele. O magnetismo nasce de um silêncio cheio de presença, de um olhar que parece atravessar camadas invisíveis do outro. Não é sobre ter, é sobre conter. Conter o próprio desejo, conter a ansiedade de impressionar, conter a necessidade de agradar. O magnetismo é o efeito da tensão interna que alguém aprendeu a dominar. A tensão entre o impulso e o autocontrole, entre o desejo e o propósito, entre o toque e a espera. Jung via o inconsciente como um reservatório vivo. Tudo o que você pensa que esconde, tudo o que você recalca ou ignora, continua operando em você, mas por baixo da superfície. E é justamente por isso que algumas pessoas exalam algo que não se explica, mas se sente. Elas aprenderam a integrar suas sombras, seus instintos, seus medos, e isso dá a elas uma densidade perceptível. Você sente que há camadas, que há profundidade. O corpo apenas expressa o que a alma contém. É por isso que, por mais que alguém tente copiar um estilo, um jeito, um padrão de sedução, nada funciona se não houver energia real por trás. Porque o que atrai não é o gesto em si, é o estado interno que o gera. Carl Jung falava de arquétipos, mas também falava de complexos autônomos, partes suas que têm vida própria. E uma pessoa cheia de complexos não resolvidos transmite confusão. Uma pessoa integrada transmite ordem. Você quer ser magnético? Então aprenda a não se mover primeiro. A primeira regra é simples: nunca seja o primeiro a se explicar. A maioria das pessoas sente um impulso automático de justificar o silêncio, preencher o vazio, demonstrar que está tudo bem. Mas o verdadeiro magnetismo nasce de quem segura o silêncio sem se abalar. Quando você entra em um ambiente e se sente obrigado a falar algo para ser aceito, já perdeu, porque seu campo energético se molda à expectativa do outro. O que atrai é o oposto disso: a firmeza de quem não se ajusta, de quem permanece em si, mesmo no desconforto. Isso gera curiosidade, e a curiosidade é a porta do desejo. A ausência de pressa cria tensão, e onde há tensão bem sustentada, há fascínio. Quem não se apressa, comanda o ritmo. A segunda regra: nunca busque conquistar. Faça-se descoberto. As tentativas de impressionar são perceptíveis porque partem da carência, e nada repele mais do que a tentativa explícita de chamar a atenção. O mais atraente é quem se move com naturalidade, como se estivesse completamente à vontade com sua própria existência, como se não precisasse de nada. Isso não é arrogância, é completude. É o estado de quem não busca validação, mas oferece experiência. É o arquétipo do sábio silencioso, aquele que caminha com leveza, porque já fez as pazes com o que carrega por dentro. Jung diria que a libido, entendida não como energia sexual, mas como força vital, precisa ser direcionada com intenção. Quando você investe sua energia em observar ao invés de se exibir, você passa a enxergar o que os outros não veem. E quem enxerga profundamente, toca profundamente. A terceira regra: domine sua presença antes de tentar se fazer presente. O erro comum está em pensar que presença é quantidade de atenção. Mas o que define sua presença não é o quanto você aparece, é o quanto você pesa no ambiente mesmo calado. É possível ser o centro sem ser o foco. E é esse tipo de presença que hipnotiza. Pessoas magnéticas não fazem barulho, mas fazem falta. Porque o campo que criam é memorável. Como? Estando inteiramente ali. Não no passado nem no futuro. Não na performance nem na comparação. Mas na pura observação lúcida. Pessoas assim olham pouco, mas quando olham, marcam. Tocam pouco, mas quando tocam, deixam rastro.
O toque não precisa de força quando vem de alguém que carrega densidade. É aqui que entra a psicodinâmica mais sutil de todas, o controle da antecipação. O que torna algo desejável não é a frequência com que acontece, mas o tempo que se espera por aquilo. O magnetismo cresce no intervalo, no atraso estratégico, no momento em que você poderia tocar, mas não toca. Poderia elogiar, mas silencia. Poderia se aproximar, mas recua levemente. Isso ativa o sistema de busca do cérebro. A dopamina não é gerada pela recompensa, mas pela expectativa dela. Isso é neurociência básica. E quem domina a expectativa, domina o desejo. Jung falava da tensão dos opostos como o verdadeiro motor da transformação psíquica. E o que é sedução se não a dança entre opostos? Aproximação e recuo, acesso e distância, ação e contemplação. A maioria quer resolver logo, quer garantir logo. Mas magnetismo é sobre deixar portas entreabertas. É sobre sugerir mais do que revelar. É sobre criar imagens mentais em vez de dar explicações. Quem explica demais elimina o mistério. E onde não há mistério, não há eros. Porque o desejo é movido por aquilo que ainda não se tem, mas que se sente ao alcance. O erro está em entregar tudo de uma vez. Corpo, atenção, história, emoção. Isso satura o campo e enfraquece a energia. O segredo está em dosar, em modular a entrega, em deixar rastros ao invés de mapas. O inconsciente adora símbolos, e pessoas magnéticas são cheias de símbolos, gestos ambíguos, olhares enigmáticos, pausas que dizem mais que palavras. Nada disso pode ser encenado. A mente inconsciente do outro percebe quando há falsidade. Mas quando esses gestos vêm de alguém que realmente domina seus impulsos, o efeito é imediato, porque o corpo fala. E o corpo de quem está inteiro em si mesmo se move diferente. O toque é mais consciente, o olhar é mais denso, a respiração tem outro ritmo, e tudo isso comunica sem que nenhuma palavra seja dita. Jung dizia que o inconsciente coletivo responde a símbolos universais, e uma pessoa que se torna símbolo de algo, de segurança, de profundidade, de liberdade, torna-se arquétipo vivo para quem a encontra. E não se esquece de um arquétipo. Ele passa a habitar os sonhos, os pensamentos, os desejos. Isso é magnetismo. A quarta regra é dominar o timing emocional. O tempo psicológico não é o mesmo que o tempo do relógio. Existe o momento certo de se aproximar, o momento certo de interromper, o momento exato em que a tensão se torna fértil. Quem domina o magnetismo entende que o impacto não está no excesso, mas na precisão. É como tocar uma nota no piano. Não basta tocar forte ou suave. É preciso tocar no momento em que o silêncio implora por som. Esse domínio não é aprendido por imitação, mas por atenção. Você só sabe o tempo certo quando aprende a ouvir o campo invisível entre você e o outro. Quando percebe o momento em que os olhos pedem presença sem dizer. Quando percebe que o corpo do outro se abre antes mesmo de se mover. Jung chamava isso de sincronicidade, aquela interseção misteriosa entre o mundo interno e o mundo externo. Quando você está inteiro em si, você capta. Quando está distraído por dentro, você força. Esse tempo emocional é como uma dança. O dançarino que tenta conduzir antes da hora pisa. O que espera demais perde a música. Magnetismo é ritmo. É a habilidade de sentir a cadência emocional do outro sem se perder da própria. Por isso, a presença magnética não é invasiva. Ela se ajusta sem se anular. Ela entra no campo do outro como se já pertencesse, mas se retira no ápice para não se tornar previsível. Isso cria memória emocional. Aquela sensação de que algo especial aconteceu, mesmo sem explicação clara. O cérebro não se apega ao que é racionalmente satisfatório. Ele se apega ao que não foi totalmente resolvido. A lembrança que volta não é a mais intensa, é a mais inacabada. A quinta regra: use a ausência como linguagem. A maioria acredita que o segredo está na constância, mas o corpo humano não responde a estímulo constante da mesma forma. O que é constante perde valor. O que é interrompido na hora certa deixa rastro. Magnetismo é sobre provocar ausência estratégica. O desaparecimento consciente,
O recuo intencional, não como punição, mas como contraste. Quando alguém se torna presente demais, perde a nitidez. Mas quando se afasta no ápice, se torna fantasma. E fantasmas seduzem mais que pessoas reais, porque ocupam a imaginação, o espaço simbólico, o terreno das projeções. Jung dizia que onde não há consciência, o destino se manifesta. E quem domina o magnetismo sabe exatamente onde parar, para que o outro continue por dentro. Esse movimento de retirada não é para gerar insegurança, mas para ativar o desejo de reencontro. Só quem não teme a ausência consegue usá-la com maestria. A maioria desaparece para se vingar, para manipular, para fugir. Mas o magnético desaparece com elegância, como quem oferece espaço, como quem confia que seu rastro fala mais alto que sua presença. Esse tipo de ausência não é rejeição, é convite, e um convite silencioso vale mais do que 1000 promessas. Ele diz: "Você ainda me sente mesmo sem me ver?" Se a resposta for sim, o elo está criado. Não no corpo, mas na psique. E elos criados na psique não se desfazem com distância. A sexta regra é fazer do toque um portal. A maioria toca por reflexo, por impulso, por carência. Mas o toque magnético não parte da necessidade, parte da intenção. Ele é um gesto carregado de significados. É mais lento, mais consciente, mais simbólico. Ele aparece no momento em que o corpo já está emocionalmente preparado, e por isso é absorvido como experiência profunda. Um simples toque nas costas, uma pressão leve no braço, um dedo que escorrega por milímetros além do necessário. Pequenos gestos, mas com uma densidade emocional enorme, porque vem de alguém que sente, percebe e age com precisão. Jung dizia que o corpo carrega conteúdos psíquicos, e é por isso que um gesto carrega mais do que contato, carrega informação. Quem toca com presença transmite sensação de cuidado, de força, de segurança, e tudo isso sem palavras. É nesse ponto que o corpo vira mapa. Não um mapa para explorar, mas para decifrar. Pessoas magnéticas não buscam atalhos, elas observam. Tocam menos, mas tocam certo. E isso ativa regiões primitivas do cérebro. O sistema límbico responde a toque, cheiro, temperatura, respiração. A sedução real não está no que se vê, mas no que se sente por dentro. Um toque inesperado, porém respeitoso. Uma pausa antes de tocar. Uma respiração mais lenta, que regula o ritmo do outro. O corpo é um radar, mas só funciona para quem está presente. O distraído não percebe a mudança sutil da pupila. O atento sente até a vibração emocional da pele. Tudo isso exige um tipo de autocontrole raro, porque o desejo tende a nos apressar, mas o magnetismo nasce do contrário, da calma, daquele que, mesmo desejando, não se move antes da hora. Jung via o desejo não como inimigo, mas como energia a ser transmutada. Quando você segura o impulso sem reprimi-lo, ele se transforma. Vira olhar penetrante, vira gesto sutil, vira presença envolvente. E isso é sentido no ar. Como uma eletricidade silenciosa, como uma respiração que contagia, como um campo magnético que parece puxar, mesmo sem movimento. E há algo ainda mais profundo nisso tudo: o poder de conter a própria narrativa. O magnético não conta tudo, ele sugere, ele deixa espaços em branco, ele permite que o outro imagine, preencha, projete. E essa participação ativa do outro cria vínculo. Jung dizia que o inconsciente busca completude. E quando alguém se torna símbolo de algo que falta em nós, nos sentimos puxados. É assim que se cria o fascínio, não sendo completo, mas sendo espelho de algo que o outro busca completar. Não sendo óbvio, mas sendo enigmático o suficiente para que o inconsciente continue buscando por respostas. O magnetismo sexual não é sobre ser desejável, é sobre ser inesquecível. Isso só acontece quando o outro não entende exatamente por que foi tocado tão profundamente. Porque o corpo pode até esquecer o gesto, mas o inconsciente não esquece o impacto emocional que ficou. O que marca não é o que foi dito,